Na agricultura moderna, nos deu o suprimento de alimentos mais seguro, mais acessível e mais abundante de toda a história da nossa espécie. Mas com nossa população global crescendo nas taxas atuais, alguns estimam que teremos que produzir mais alimentos nos próximos 30 anos do que produzimos em toda a história da humanidade. As maiores ameaças que nossa espécie enfrenta são mudanças climáticas, perda de biodiversidade e perda de solo. Mas tem um grupo de pessoas que pode nos salvar desse futuro: os agricultores. Então eu tô numa jornada para o futuro da nossa comida. É um milagre! Que incrível! Para ver com meus próprios olhos o que as melhores e mais brilhantes mentes estão fazendo. Todo mundo quer uma solução. A solução é a própria natureza. E para superar essa crise iminente de segurança alimentar. Precisamos começar a pensar agora para resolver o problema que ainda vamos ter no futuro. Nossa pergunta mexeu com a sabedoria popular. Por que simplesmente não se livrar das vacas? E interrogou como nossas cadeias de suprimento de alimentos conseguem responder a eventos incomparáveis como a pandemia da Covid-19. A tecnologia terá um papel extraordinário a desempenhar na cadeia alimentar. E estou muito animado com isso. Uau, olha isso! Então o que eu quero saber é, e se a gente pudesse repensar radicalmente como tratar nossa terra, o que a gente cultiva e como a gente produz? E se a gente pudesse mudar não só o nosso sistema alimentar, mas todo o nosso planeta para melhor? Seguindo a comida. Chuva e alagamento. De todos os insumos necessários à agricultura, este aqui, na água, é de longe o mais importante. Mas a relação dos agricultores com este precioso recurso está ficando cada vez mais complicada. E isso se deve em grande parte aos efeitos das mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos fazem com que os agricultores agora tenham que lidar com muita água ou pouca água. Em algumas partes do mundo, isso está levando comunidades inteiras a migrarem em busca de um abastecimento estável de água para as plantações. Então, será que podemos repensar o modo como usamos a nossa água para a proteção de fazendas e do nosso clima? Vamos começar com uma plantação que, embora seja fundamental para nós, está causando grandes problemas ao nosso planeta. Imagina só ver toda essa plantação, tudo isso aqui, inundado pela água. E isso porque se você quiser cultivar um único quilo de arroz, você vai precisar primeiro de 5.000 litros de água, o que é surpreendente demais. 70% da água doce do mundo é usada na agricultura. E o arroz é responsável por mais de 1/3 disso. Para manter a plantação de arroz feliz, os humanos inundaram áreas imensas do mundo para criar zonas úmidas artificiais. Mas o problema não é só a quantidade de água que esta plantação usa, mas as bactérias que vivem neste solo inundado, que estão constantemente produzindo gás metano, um grande causador do efeito estufa. Na verdade, 20% de todo o metano do planeta vem dos arrozais, e o arroz é a colheita número 1 em emissões de gases do efeito estufa. O agrônomo Michele Conte ajuda a gerenciar a La Fargiana, uma fazenda em uma das regiões com as maiores plantações de arroz da Itália. Estamos mesmo num arrozal, a água quase chega no meu joelho. Tem uns 15 centímetros de água aqui. Para irrigar 1 hectare de arroz, a gente usa quase 25.000 metros cúbicos por hectare. E a água consegue também controlar as ervas daninhas. O arroz tem todas essas características incomuns. Mesmo inundado, ele ainda cresce sobre as águas. E as ervas daninhas não fazem isso, então é um jeito bem eficiente de acabar com elas, não é? Por décadas, esses campos foram inundados com água de um rio local, transportada através de uma grande rede de canais. Mas agora eles decidiram experimentar um sistema totalmente diferente. Agora eu vou te mostrar uma nova técnica que a gente está usando para cultivar o arroz, tá? É legal, eu tô animado. Eu já li sobre isso, mas eu nunca vi. Com a ajuda da especialista em tecnologia hídrica, Aneta Finn, eles instalaram um sistema de irrigação por gotejamento em 12 hectares. James, vem cá. Olha só.
Vou te mostrar essa nova técnica. Essa aqui é a mangueira de irrigação principal. E ela tem esses gotejadores que fornecem a quantidade exata de água necessária para o ciclo de crescimento completo dessa planta. A tecnologia inteligente cria um labirinto dentro da mangueira, permitindo uma distribuição uniforme de água e cobrindo uma vasta extensão, estendendo-se por centenas de metros. Este campo não está inundado, mas eu sinto ele bem encharcado debaixo dos pés. Ainda tem muita água. Tem muita água, mas nem se compara à quantidade do sistema de inundação. Tem quanto menos? Olha, para você ter uma ideia, a gente está economizando cerca de 70% de água. Isso é incrível. Que grande diferença, hein? As plantas são regadas nas raízes diariamente, e eles acabam com as ervas daninhas usando herbicida convencional. Não inundar os campos significa que as emissões de metano podem praticamente acabar. A cada ano, a água se torna mais importante. Então, precisamos de novas técnicas. Precisamos começar a pensar agora em como resolver o problema que ainda vamos ter no futuro. Estes campos aqui, nos arrozais do norte da Itália, parecem incrivelmente grandes. E 50% de todo o arroz da Europa é produzido aqui. Mas eles são só uma gota no oceano quando você os compara com algum lugar como a Índia, que adota uma tecnologia que pode ser um divisor de águas para o planeta. E é exatamente o que está acontecendo. No sul da Índia, onde eles estão sofrendo com a falta de água devido às mudanças nas estações chuvosas, o Estado está subsidiando a irrigação por gotejamento para os produtores de arroz. No momento, 54% dos indianos da região sofrem com a crise hídrica. Ao mesmo tempo, precisamos produzir alimentos para a crescente população. Então, precisamos usar a tecnologia moderna. Precisamos dar a água para a planta, não para o solo. Essa é a maior e mais importante regra que precisamos saber. Mas não é só desse jeito que os agricultores indianos estão tentando fazer o arroz, a água e o clima entrarem em sintonia. Se queremos melhores condições hídricas para as futuras gerações, devemos usar a água que temos de forma inteligente. O agricultor Ravi Chandran está usando um método chamado Sistema de Intensificação do Arroz, SIA abreviado, que não só usa menos água doce, mas também melhora a produção. Muitos agricultores, por causa da escassez de água, começaram a abandonar o cultivo de arroz, porque achavam que ele consumia muita água. E não é assim. Isso é mito. Não irrigamos o campo com tanta frequência, só quando necessário. São métodos alternativos para irrigar e secar. Ravi Chandran bombeia água doce nos campos de forma intermitente, em vez de inundá-los continuamente, como nos arrozais. Usamos 30% a 40% menos água. Períodos rotativos de chuva e seca significa que as raízes das plantas recebem mais oxigênio, o que as ajuda a crescer. E plantar novas mudas de arroz mais afastadas significa espaço extra para o crescimento das folhas e da raiz, produzindo assim plantas maiores e mais saudáveis. Dá para ver a precisão do plantio. No método convencional, em 1 metro quadrado, temos cerca de 66 plantas. 50 a 66 plantas. Mas nesse processo, mais espaçadas, nós plantamos cerca de 16 mudas por metro quadrado. Enxadas mecânicas também arejam o solo, permitindo que ele absorva e retenha mais água. Surpreendentemente, o método SIA parece estar produzindo mais arroz, embora use menos plantas e menos água. Estes são trabalhadores treinados. Eles fazem um planejamento meticuloso sobre o lugar perfeito para plantar. É por isso que se paga salários mais altos, bem mais altos para esses trabalhadores. Se alternativas de plantio como o SIA ou a irrigação por gotejamento fossem usadas no mundo todo, a economia de água poderia ser imensa e a redução do efeito estufa um divisor de águas. Mas a água está longe de ser o único desafio ameaçando nossa segurança alimentar. Eu tenho plantação aqui há 40 anos e eu vi o nível da água subterrânea cair quase 30 centímetros por ano.
O que mais os fazendeiros podem fazer para virar o jogo? Está vendo o Mar do Norte ali na frente? É uma grande quantidade de água disponível para nós, se formos inteligentes. A gente não pode odiar tanto a água salgada. Estamos apresentando Voltamos a apresentar Para cultivar nossa comida, precisamos de muita água doce. Mas as mudanças climáticas estão deixando esse recurso vital cada vez mais imprevisível. Normalmente enfrentando secas ou dilúvios, muitos fazendeiros ao redor do mundo dependem de águas subterrâneas como fonte confiável para irrigar suas plantações. No entanto, nossa crescente população mostra que a demanda está superando o fornecimento. Mas será que poderia haver um jeito de os agricultores recarregarem esses recursos hídricos que são vitais e evitar que os poços do mundo acabem secando? E aí, Don, tá me ouvindo? Estou. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo bem. Don Cameron administra uma fazenda no Vale Central da Califórnia. Uma região que produz 1/4 da comida de todos os Estados Unidos e depende principalmente da água bombeada do subsolo para irrigar as plantações. E ela está esgotando rapidamente. Eu tenho plantação aqui há 40 anos. E eu vi o nível da água subterrânea cair quase 30 centímetros por ano. E nós percebemos que precisávamos agir para diminuir o problema. Para isso, o Don está tentando transformar o que normalmente seria um problema em uma solução. O aumento nas temperaturas fez com que a cada ano a neve acumulada nas montanhas da Califórnia derretesse bem mais cedo, causando grandes inundações. Ao invés de lamentar o prejuízo, o Don está tentando reabastecer as fontes subterrâneas naturais. Pegamos a água que normalmente passa pela fazenda, a água da enchente, que causa problemas como inundações e depois acaba no oceano. Mas antes destrói a agricultura. Nós a desviamos e a trazemos para nossa fazenda. Nós enchemos esse campo com água a 45 centímetros de altura por vários meses para abastecer a nossa fonte de água subterrânea. Essa é a marca d'água onde realmente fizemos uma inundação. Ficamos um pouco tensos. Não sabíamos se iríamos matar as árvores, mas sabíamos que era um uso inteligente da água e sabemos o quão importante é a água para o futuro, então arriscamos. As árvores estão saudáveis, deram uma boa safra esse ano também, então não prejudicamos elas. Uma estrutura multimilionária foi construída para desviar a água da enchente para um lugar onde ela passe e vá para as fontes subterrâneas. Nós sabemos que aqui na nossa região nós podemos armazenar até 2 bilhões de metros cúbicos de água, o que é 2 vezes a mais do que o que a maior barragem da região pode conter. Então, nosso potencial é realmente grande. O trabalho pioneiro do Don virou uma inspiração. Reabastecimento de fontes de água subterrânea agora é um foco dos agricultores não só da Califórnia, mas do mundo todo. E novos projetos para captar o excesso de água em época de chuvas estão em andamento. Isso para serem colocados em prática quando a seca chegar. Mas a relação dos agricultores com a água não fica só em ter muito ou pouco. A seca e o aumento do nível do mar estão deixando mais e mais terras salinas ou salgadas. E isso é uma ameaça à segurança alimentar mundial. A grande maioria das plantas não gosta nem um pouco de água salgada. Isso porque as plantas são basicamente compostas por células que são grandes balões de água, que são super hidratadas. E quando há uma camada mais salgada por fora, elas ressecam, causando um colapso nas células.
Isso, você vê, se pegar uns vegetais e jogar um pouco de sal neles, você vai ver que eles secam e se enrugam. Isso é o que acontece com as plantas nos campos, elas simplesmente odeiam isso. Mas alguns agricultores não podem evitar isso. A terra de David Hoyles é baixa e a poucos passos do mar. O clima está mudando. Parece que temos momentos de fortes chuvas e temporais depois de longos períodos de seca. Então, o que nós precisamos fazer é começar a captar e armazenar a água da chuva para usar nos períodos de seca. Estamos abaixo do nível do mar e nosso canal de irrigação é salino. O David está num grupo de agricultores ao redor do mundo que está testando uma agricultura salina, mudando a forma de cultivo e aproveitando, assim, o sal. O que nós queremos saber é onde podemos usar mais água salgada para suplementar a água fresca da chuva e irrigar nossas plantações. Está vendo o Mar do Norte ali na frente? É uma grande quantidade de água disponível para nós, se formos inteligentes. Temos conseguido usar e aproveitar um pouco dessa água, o que é bem legal. E a gente não pode odiar água salgada. As pessoas acham tão difícil de usar água salgada por uma série de razões diferentes. Como é que você consegue usar? Atualmente, nós irrigamos com o que chamamos de irrigação aérea. Nós pulverizamos ou usamos tipo um regador gigante para jogar água sobre a plantação. Se usarmos água salgada, como você disse, elas odeiam. Isso pode danificar as plantas, queimar as folhas, acabar com elas. E estamos testando outros métodos, como irrigação por gotejamento, que usa uma mangueira que goteja a água aos poucos e fica abaixo da superfície. Nós colocamos a mangueira 5 centímetros abaixo da superfície, embaixo das batatas aqui, e a água penetra na terra. Assim, ela nunca toca as folhas da planta. As folhas da raiz são mais resistentes que as da copa? É isso que esperamos. Tá. Então, sabemos que não podemos danificar a copa, pois as plantas precisam fazer fotossíntese. Mas se pudermos contornar, não estragando a copa, ainda podemos irrigá-las pela raiz. E um pouco de água, mesmo que seja salgada, é melhor do que não ter água nenhuma. O David está trabalhando com o Dr. Ian Gold, da Universidade de Lincoln, para identificar quais plantações são mais tolerantes ao sal e testar o quanto elas podem tolerar. Nós temos um experimento de irrigação em que estamos irrigando batatas com diferentes níveis de sais. E estamos monitorando constantemente. Estamos monitorando o rendimento da colheita, se há problemas com a qualidade da cultura e também com o solo. Estamos garantindo que tudo o que estamos fazendo não deixe uma marca duradoura no solo, danificando os aspectos microbianos do solo ou da estrutura dele, mas precisamos saber até onde podemos chegar. Basicamente, a salinidade é um problema. E estamos tentando adaptá-la porque estamos enfrentando o aumento do nível do mar nessa parte do mundo. Para saber exatamente quanto sal o solo e a plantação podem aguentar, alguns metros quadrados foram irrigados com água com diversas variações salinas, da água da chuva até a água mais salgada da fazenda. E as batatas agora serão colhidas pela primeira vez. Vejam isso embaixo da terra. Um tesouro enterrado. Elas são muito bonitas e eu acho que este é um dos terrenos mais salgados. E isso é tão importante porque não se trata apenas de produção ou de produzir mais gastando menos. Também existe a preocupação de que a qualidade seja a mesma. Não faz sentido cultivar um produto que ninguém quer comprar e que ninguém quer comer. Ainda há muitas análises científicas a serem feitas com a colheita e com o solo. O primeiro teste será um pouco mais simples. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nenhum de vocês nunca aprovou as batatas como parte do experimento? Não, ainda não. Ciência moderna da batata frita. É o meu tipo favorito de ciência. Eu vou pegar com menos sal, tá? Tá bom. Aí eu vou ver se eu consigo ter uma Essa base. não tinha sal. Não, é muito boa. Eu como assim todo dia. Mais ou menos aí. Essa é a de 4.000. Usamos nela a água mais salgada. Se você não tivesse falado, eu não teria notado a diferença. Nós vamos voltar e apurar os resultados antes de fazermos qualquer coisa. Vocês podem voltar aqui, eu fico com as batatinhas. E eu vou terminar, tá bom? Tá bom. 20% das terras irrigadas no mundo já são consideradas afetadas por solos salgados. E com a previsão de aumento do nível do mar em até 2 metros até o final do século, a agricultura com água salgada está sendo levada muito a sério e existem muitos experimentos em andamento no mundo todo. Mas o que mais pode ser feito em áreas com pouca ou nenhuma água?
A bióloga e professora Jill Farrant acredita ter a resposta. Quantas mudanças aconteceram? Eu acho que todos nós sabemos que as mudanças levantam questões diferentes em países diferentes. Mas na África do Sul, no meu país, a previsão é que daqui 20 anos aqui viria um deserto. Isso é um grande problema, porque há pouquíssima irrigação e nós dependemos inteiramente da chuva. A Jill está tentando aproveitar o poder das chamadas plantas da ressurreição. Espécies que podem perder 95% de sua água e continuarem em um estado seco por anos. Mas quando chove, ela volta à vida. O meu trabalho é conseguir entender como essas plantas perdem água e não morrem. E transferir essa genética e esse potencial bioquímico para as plantações, fazendo com que elas também possam perder água e não morrer. A Jill e a sua equipe da Universidade da Cidade do Cabo descobriram que as plantações de alimentos também têm o mesmo potencial, porque elas compartilham os mesmos genes centrais, o que permite, como sementes, ficarem adormecidas até serem regadas. Agora sabemos que cada plantação tem esses genes no genoma. A técnica de edição genética vai ser usada para ligá-los às folhas e raízes. Em condições de seca, normalmente, esses genes são silenciados. Trigo, arroz e milho, atualmente, fornecem 75% de todas as calorias para as pessoas no mundo. E, infelizmente, essas plantações só são cultivadas para a produção de alimentos, o que compromete a estressabilidade. E no nosso estudo sobre plantas da ressurreição, o que vamos fazer com a edição genética é tentar imitar isso numa plantação. E se não fizermos isso agora, nós não estaremos bem daqui 20 anos. Se, como Jill e a sua equipe, nós criarmos plantas que precisam de menos água, ou plantas que bebem água salgada, ou apenas nos concentrarmos em gerenciar o que temos disponível, não há como fugir da necessidade deste ingrediente essencial em toda a nossa produção de alimentos. Descobrir como canalizar a água para matar a sede das plantações das quais dependemos é uma das primeiras questões que a humanidade deve enfrentar. Olha, na verdade, há milhares de anos nós criamos todos os tipos de soluções incrivelmente inovadoras para fazer isso acontecer. E é nisso que toda a civilização humana ainda se baseia. Mas no próximo capítulo do Clima do Nosso Planeta, teremos que realmente melhorar as coisas, obtendo a quantidade máxima de produtividade até a última gota. E o tempo está passando. No próximo episódio, a crise que a Terra sob os nossos pés está enfrentando. Se pensar que 90% da camada superficial do solo será degradada nos próximos 30 anos, precisamos agir agora. E também o que os agricultores estão fazendo na luta para curar a nossa terra. Senhoras e senhores, a forma como eu fiz isso na minha fazenda abordou a questão da erosão do solo ao máximo.